Abre a cela do Indominus. Bom, aqui eu vou narrar um pouco. Não vai ser uma série, então prestem bem atenção. Abrem a porta pro Indominus 130, que no caso seria o Night Indominus. O Night Indominus acorda bem devagar e começa a se direcionar na porta. Não se sabe o que os cientistas queriam que acontecesse, mas ele saiu. Então ele começou a explorar o lugar com muito cuidado, é claro, até a hora de ele ver uma caverna. Óbvio, como seus instintos falavam, era para entrar. Porém, ele estava ainda com o sentimento que teria algo perigoso. E mal sabia ele o perigo que ele estava se metendo. Ele para e ele fica um segundo em choque por causa da Mega Indominus, que está simplesmente dormindo. É isso que ele pensa. E praticamente nessa cena que poderia ter acontecido duas coisas. Número 1, Mega Indominus teria acordado rapidamente, prendido ele nas teias, soltado uma espécie de veneno para tranquilizar ele e comer os fígados e tudo por dentro dele ainda vivo. E a segunda, ela ia se levantar devagar e ia torcer os ossos, dando meio que um sinal de alarme para ele sair. Em seguida daria um rugido tão alto que quase deixaria ele surdo e os seus instintos meio estranhos. Então ele iria fugir e a Mega Indominus, é claro, que iria atrás. Porém, ela não ia atrás para matar, e sim mesmo só para expandir o território. Então ela voltaria para sua caverna, porém colocando mais teia. E claro, toda a floresta tem um pedaço de teia da Mega Indominus. No caso, se ele ativar, ele vai se prender a cada teia que ele se encontrar. E é claro, a Mega Indominus vai saber aonde que ele está. E bem, esse poderia ser uma espécie de roteiro para a série do Dark Uchiha. Mas eu não sei se daria bom, não sei se daria. Mas esses são os modos que poderiam acontecer. Mas e você? Acha que poderia acontecer duas dessas coisas na série? Ou será que no caso da parte 2 dele, talvez ele acordasse, porém em umas teias, e no caso a Mega Indominus só estaria o observando? Claro que ele ficaria muito em choque até ela se aproximar mais, que ele fica mais em choque ainda, porque é uma criatura daquela, não é normal. E ela só o observa, encosta com muito cuidado. Mesmo ele com medo, ele não podia se mexer tanto. Ela estava literalmente olhando dentro da alma dele. E claramente ela encosta um pouco do seu bico no rosto dele, dando umas espécies de cutucadas, ou bicadas no caso. Mas não são bicadas que podem arrancar pedaços de carne. Em seguida, ela abre a boca e, claro, pelo tamanho dela, parecia que ela ia engolir. Mas é claro que ela só iria experimentar o gosto dele. Então sua língua bifurcada começava a literalmente lamber as lágrimas do Night Indominus. Óbvio que a Mega Indominus gostava do medo. O medo que ela causava em suas presas. E no caso dela, ela só o observava, mas não atacava de imediato. Então rapidamente ela solta uma espécie de veneno no Night Indominus e ele cai, meio que desmaiando. Enquanto isso, ela pega o corpo dele, amarra tudo e em seguida bota ele de ponta cabeça. E ela, é claro, vai dormir junto perto de sua presa. Porém, ela literalmente pega o casulo e fica o abraçando, enquanto ela literalmente volta a cochilar. Ela consegue ouvir o coração dele batendo. E claramente ela fica como se fosse uma espécie de parceira.
porém, no caso, ela consegue literalmente quase que ver ele dentro do casulo. E é claro, ela solta algumas teias para lá e para cá para tampar para nenhum predador ou presa se aproximar. E no caso, ela não teria que se alimentar dele. Então, ela deixa ainda ele pendurado enquanto ela desce. E claramente os humanos chegaram na jaula dela. Mas antes dos humanos saírem da jaula dela, ela rapidamente os mata. E alguns elas empreendem para matar de jeitos psicóticos. O Night Indominus só escutava, mas os seus sentidos ainda não voltaram. Então a Mega Indominus volta, porém com muitos corpos. E ela estava com as tripas dos seres humanos na boca. E claramente ela rasga um pouco das cordas que estavam segurando, no caso são as teias que estavam segurando o Night Indominus, pelo menos na parte da cabeça. E claro, ela dá um pouquinho dos fígados pro Night Indominus, no caso. O Night Indominus come sem saber o que é, porque seus sentidos ainda não voltaram. Enquanto isso, a Mega Indominus fechava novamente o casulo, mas antes o olhava. Então ela pega o rosto dele com muito cuidado e o observa mais de perto. Como os sentidos dele não voltaram e ele estava meio zonzo, então ela não tinha problema de mexer com ele. Ela começa a observá-lo e claro que ela percebe que é o Indominus. No passado dela, da última vez que ela tinha visto uma Indominus, ela é a irmã dela. E no caso, ela o matou e a devorou. E o passado da Mega Indominus é bem mais sombrio do que você pensa. E claramente, a Mega Indominus o observa bem mais. Porém, era uma sensação diferente. Em vez de vontade de matar, literalmente ela estava o protegendo. Não porque ela vê ele como se fosse um filho, e sim como um parceiro de acasalamento. Bom, a Mega Indominus é bem difícil de ela ter uma relação com o Night Indominus. Tipo, é um chip meme, tá ligado? Não é um chip canônico, mas tá se tornando série. Talvez tenha alguma coisa, ou até mesmo ambos conseguem reproduzir. Mas no caso, seria bem difícil no Night Indominus colocar sua semente na Mega Indominus sem que a Mega Indominus o mata ele depois. Então é bem difícil. Ou literalmente a Mega Indominus está só estudando o Night Indominus para, quem sabe, na hora que ele for atacá-la, ela já vai saber os pontos fracos. Mas voltando aqui para o meu roteiro, que pode ser adaptado, ela literalmente meio que faz um carinho com o rosto nele. E claro, toma bem cuidado para não quebrar ele. Ela vê ele como literalmente um brinquedo. Então ela o abraça bem devagar, com muito cuidado para não quebrar. E literalmente fica abraçada com ele. Óbvio que ele começa a ficar tonto e a Mega Indominus o deixa nas outras teias. E é claro, ela fica próxima, literalmente, novamente abraçada com ele. E claramente, esse poderia ser um roteiro de uma série, no caso da série da Arco de Shira, e que pode ser sim adaptado. E bem, era isso que eu queria falar, e fui.